Chico Santos, por favor, seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado. Pode tomar aí o seu assento na roda. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade também de falar um pouquinho o meu lado da história. Ô Chico, é isso que eu queria deixar claro. Não tem como começar uma entrevista com você sem perguntar o que, na minha opinião, te tiraria totalmente a razão. Você realmente agrediu a Bruna Surfistinha, como ela relatou no podcast, pra gente começar, porque aí, pra mim, você já perdeu a razão e eu queria saber a sua versão, já que a gente tá falando sobre relacionamento abusivo, assédio e todos esses assuntos que geram muito debate. Sim, eu não agredi, eu nunca encostei num fio de cabelo dela. A gente teve um relacionamento muito complicado, a gente teve um início maravilhoso, foi intenso. Vocês ficaram quanto tempo juntos? Aproximadamente 2 anos e meio, quase. 2 anos e meio. Isso. E aí a gente se conheceu no meio de uma pandemia, quando estava tentando retomar os trabalhos, e aí a gente se conheceu no meio de uma entrevista que ela estava dando. A gente acabou se envolvendo, e aí depois disso a gente ficou em contato. E aí eu voltei pro Rio de Janeiro, eu estava morando no Rio de Janeiro, ela morava aqui em São Paulo. Eu fui pro Rio de Janeiro, a gente continuou o contato por telefone. Na semana seguinte eu vim aqui para São Paulo, que ela me convidou pra gente se ver, ter um nosso replay, enfim, pra ver se era tudo aquilo que a gente estava conversando, se ia dar certo ou não. E aí ela me convidou pra morar no apartamento. Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. A gente é muito intenso. E aí ela tava num apartamento bom, e eu tava parado já há um tempo, meus projetos tinham parado lá no Rio. Eu tava com 3 peças que iam entrar em cartaz. Ah, você é ator? Sou ator. Eu tava com 3 peças que eu ia entrar em cartaz, eu tava gravando 2 filmes e tudo parou por conta da pandemia. Uhum. E aí com isso eu quebrei de grana. Eu tenho o suporte financeiro que minha família dá, minha família sempre me deu todo o suporte, todo o apoio. Mas eu, em si, não estava trabalhando como trabalhava antigamente. Mas e do relacionamento? Era um relacionamento abusivo de qualquer lado? Porque ela falou que era do seu lado. Sim. Mas você acha que teve também um relacionamento abusivo por parte dela? Porque é importante a gente perguntar isso diante das acusações. Sim. O relacionamento foi muito abusivo. Eu ia chegar nessa parte, porque já no início já começou com uma mentira da parte dela. Quando ela me chamou pra morar no apartamento, eu falei que eu não teria condições de ajudar com aquele aluguel, porque estava fora da minha realidade. Eu sempre tive minha casa lá no Rio. E aí ela falou, não, pode vir, tá tranquilo. E aí, depois de um tempo, eu descobri que era o ex-marido dela, né, que eles tinham um relacionamento, que bancava o apartamento. E aí, já começou a vir muitas mentiras a partir dali. E aí, enquanto eu dormia, ela sempre mexeu no meu telefone. Eu nunca tive problema com isso. Quando a gente tá num relacionamento, eu acho que a gente pode ter total liberdade, porém a gente tem que respeitar o espaço um e do outro. Mas ela falou que você viu o dela também, que você viu a conversa com esse ex. Então, não foi bem a conversa que eu vi. Ele ligou pra ela num dia que a gente tava dormindo. É porque os detalhes, eles fazem toda a diferença numa história. Quando ela conta... Só uma pergunta, você entra numa relação com uma mulher realmente que tem um passado um pouco mais regresso, enfim, que a gente sabe exatamente, isso não coloca ela num papel maior ou menor, mas a gente sabe qual foi o papel realmente da Bruna Surfistinha, da Raquel. Isso te trazia muita insegurança, não? Não. É porque eu conheci o ser humano Raquel, sabe? Eu me abri pra conhecer quem era a Raquel Pacheco e não a Bruna Surfistinha, que todo mundo conhece a história. Por que você mexia no celular dela, então? Então, ela mexia no meu celular. E aí, enquanto eu dormia, ela sempre mexeu. Teve uma de nossas brigas que ela tacou meu celular no chão e quebrou. E aí, a gente passou a usar o mesmo celular. O meu Instagram ficava logado no celular dela. E quando eu precisava me comunicar com pessoas, eu usava o celular dela. A gente tinha o mesmo celular pra gente usar. E já estavam pedindo também pra dar ruim, né? Não, tava... Usar o mesmo celular, um casal. É porque, eu vou te ser sincero, eu sou muito intenso. Quando eu tô num relacionamento, eu não tenho o que esconder. Eu sentia muita falta de ter o meu momento, de ter o meu papo com os meus amigos, de poder ir no barzinho da esquina lá e ficar conversando com o seu Joaquim, por exemplo. Coisa que sempre incomodou ela, porque ela falava que aí eu virava pra ela e falava, cara, vai ver suas amigas, vai ter teu momento pra eu também ter o meu. Aí ela, se eu for,
você vai ter que ter o seu, então eu não vou. Eu falava, não, mas não é assim que funciona. Eu também preciso ter o meu momento. Acho que num relacionamento tem que ter esse equilíbrio. Agressão, houve? Não. Por alguma das partes? Houve. Da parte dela eu sempre fui agredido. Tem testemunhas, pessoas que conviveram. A gente... Mas que tipo de agressão? Ela te batia? Física. Muitas vezes. E é até meio contraditório tudo isso, porque quando ela tava no podcast esses dias, a mãe das minhas filhas, ela... Se eu viro pra você e falo que tem um amigo meu que ele é muito ciumento, ele não superou o fim do relacionamento. E aí, ele, num dado momento, bebeu com a ex-mulher dele, ela ficou meio alegre, pegou no sono, ele foi lá, mexeu no celular dela, eles já não estavam mais juntos, viu mensagens que não gostou e acordou ela agredindo e xingando e chutando e a agrediu. É pesado, não é? Tem que ser preso, né? E aí ela assumiu esse crime. Por que que o contrário não é um crime? Por que que ela, quando falou que pegou meu celular enquanto eu estava dormindo, ela frisou que a gente não estava mais junto? É bom deixar claro que a gente, perante a mídia, a gente já não está junto agora, vai fazer 2 semanas. Mas a gente já não está juntos enquanto casal há mais de 8 meses. A gente dividia o mesmo apartamento porque, pelas meninas, eu tenho um papel muito importante, que eu sou pai e mãe daquelas crianças, eu cuido daquelas crianças em tempo integral durante 1 ano e 6 meses da vida das minhas filhas. Então eu achava que ela não estava pronta e ela não seguraria a bronca de cuidar das meninas. Agora, então, você levantou um tema que é bom até, né, Felipe? Você que é advogado, Felipe Monteiro, ele diz, se um homem mexe no telefone da mulher à noite, ela tá dormindo e ele agride quando ele vê o que tá naquele celular, óbvio, ele vai ser preso, com toda a razão. E ela assumiu isso. Hã? Ela assumiu isso no podcast. Ela falou que mexeu no meu celular, a gente não estava mais juntos, ela não gostou do que viu e me agrediu. E ela fala durante a entrevista, eu não vi toda, eu não tenho acompanhado, mas a minha advogada me passou alguns pontos da entrevista e dentre eles tinha ela falando durante várias vezes que me agrediu. Por que que isso não se configura um crime? Por que que não choca as pessoas? É crime também Eu também- se a mulher eu- tá lá à noite, ele tá dormindo e ela agride vendo o celular? Porque tem esse lado, né? Muitas vezes as pessoas questionam. O crime é só quando é por parte do homem, mas claro que é a Lei Maria da Penha, ou não? Ou a mulher agredir também configura um crime? Só pra deixar ele falar. Não, configura crime também, claro que configura crime. A lei não tem gênero, a lei é abstrata e serve para todo mundo. Tudo bem que no caso do homem em relação à mulher, a Lei Maria da Penha qualifica o crime, não é? Mas com certeza a Bruna Surfistinha, se comprovar que ela te agrediu depois de ver as suas mensagens no celular, ela incidiu em crime com certeza. Também tem crime, sim. Então quer dizer que se ele tivesse ido e ter dado parte dela, ele poderia ter instaurado inquérito? Sim, com levado à certeza, com frente? certeza. Lesão corporal tem, de né? natureza leve, lesão natural de natureza grave. Um tema bom. O Felipe. Muito errado também não ter denunciado. Olha, é muito importante falar isso que a gente está debatendo, que isso acontece muito mais do que se pensa, de mulheres avançarem nos seus companheiros e agredirem e tendo comportamentos que são inexplicáveis diante aí de uma sociedade, ou quando estão em 4 paredes, ou dentro de bares, de restaurante, tudo tal. E isso é pouco discutido. Então, quando todo mundo fala assim, ai, como você me chamou de machista. Machista, ninguém fala. O cara apanhar na cara em público, num bar, pô, baita de um desrespeito. Se você não consegue viver junto, não fica junto. É absurdo, não precisa necessariamente ela fazer uma atualização no seu celular de noite. Agora, ela mesma faz a atualização. uma pergunta. Mexer no celular para gerar isso, Vou né? fazer BO, boletim de ocorrência, chegou aí pro IML. Não tinha sido a primeira vez que eu sofri agressão dela. A gente morou um tempo lá no Rio, quando a gente descobriu a gravidez, a gente foi pro Rio. E aí lá a gente passou por momentos muito difíceis. É complicado, eu entendo que eu errei em não ter buscado as ajudas necessárias. Tentei resolver dentro de casa, porque quando se trata de pessoas públicas, fica um pouco mais complicado. E eu vou além, a gente tem 2 filhas. Então acho que pesa ainda mais, não é tão simples. E quando você está envolvido num relacionamento, pode parecer hipocrisia da minha parte, mas eu sempre critiquei a galera que passava por certas situações e ainda continuava, até viver e agora fazer um pouco de sentido. E aí eu sofri algumas agressões e inúmeras vezes eu tive que sair do meu apartamento, porque geralmente toda ação gera uma reação. A minha reação sempre foi sair do meu apartamento. Ela inclusive fala,
a mãe das minhas filhas fala que eu passei algumas noites fora de casa, mas aí tem aquele detalhe que ela não entra, né? Porque ela tava me agredindo, tava em surto, eu saía do meu apartamento com a roupa do corpo. Que tipo? Física. Mas Tapa na cara, soco, beliscão, arranhão. tinha soco na cara também. Soco não, tapas. Eu sempre me defendi, me protegendo, óbvio. E muitos arranhões, ela rasgava minha roupa. Tanto é que no dia que eu saí de casa algemado, que ela me acusou de agressão doméstica, eu cheguei na delegacia com a minha roupa toda rasgada. Eu saí com a roupa do corpo. Eu não pude nem voltar em casa para pegar minhas roupas. Eu fiquei durante 3 dias com essa roupa rasgada. E nessa sua defensiva, você nunca agrediu ela? Eu sempre... Forte, empurrou. Eu sempre fugi dela. Porque eu sei o que daria pra mim. Eu sei que pesa pro lado do homem nesse sentido. Mesmo que fosse pra reagir ou pra revidar. Você acha injusto? Que eu tô vendo a indignação sua. Você acha que o homem é muito mais julgado e muitas vezes a mulher faz e não tem um julgamento da sociedade como tem o homem? Eu acho que eu não tenho muito o poder de fala nesse sentido, mas... Algumas mulheres, eu acho que algumas mulheres, não sei se isso passou com você, elas entram naquele papel da provocação. Elas são provocativas, então elas vão e te enfiam a mão na cara, você não vai fazer nada, você não vai reagir. Você é um frouxo. Você é um frouxo. E aí, obviamente, que ninguém nasceu pra apanhar na cara, né? Exatamente. E aí, quando o homem acaba tomando uma atitude, aí ela vira o jogo e ela vai pra delegacia, abre o inquérito e aí acaba quem realmente se prejudicando na história é todo homem. Mas a pergunta que eu quero te fazer, você falou que você mexia no celular dela também. Você não via outras mensagens ou algo que realmente te colocasse com a pulga atrás da orelha? Não, então, às vezes que eu precisei mexer no celular dela, foi nessa época que a gente usou o mesmo celular. Ela parou de fazer programa mesmo ou não? Parou. Ela já, há mais de 16 anos, ela não vive disso. Ela vive... parou naquele período e nunca mais nem foi uma opção pra ela, segundo ela mesma falando. Mas assim, eu nunca curti isso de mexer no celular. Quando a gente precisou dividir o mesmo celular, beleza. Sendo que é muito louco, porque aí eu deixei o meu Instagram logado no celular dela. Não sei quem me perguntou sobre se sentir seguro. Acho que o Thiago me perguntou. Ela era muito insegura, ela é uma mulher muito insegura e até me assustou isso. Porque, sei lá, a visão que a gente tem de uma mulher com a carga que ela traz... de ser uma mulher segura, de ser mais firme em questão de relacionamento. E aí ela começou eu comecei a receber mensagens de amigas, de parentes, sempre do sexo feminino, que me mandava mensagem falando: pô, Chico, o que aconteceu? Tá chateado? Você me bloqueou? Você parou de me seguir? Eu não tô mais te seguindo. E ela começou a deixar de seguir mulheres no meu Instagram. Aí ela alegava que não conhecia. Aí eu falava: óbvio, você não conhece. É uma pessoa que estudou comigo, sei lá, na infância. É uma mulher que trabalhou comigo. É uma prima minha do interior do Nordeste. E aí ela deixava de seguir por ser mulher, por ser bonita ou por estar de biquíni numa praia. Deixa eu falar uma coisa aqui. A gente procurou, tá? A Bruna Surfistinha. A Bruna Surfistinha, inclusive, se ela quiser entrar com a gente online, ela pode. Ela pode falar a versão dela. Aqui a gente dá espaço sempre para os dois lados. Inclusive, a gente deixou claro para ele, pro Chico, que a gente chamaria a Bruna Surfistinha também, se ela quiser questionar alguma coisa. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você, aqui, né? Olho no olho. Sim. Por que é o que a Camila falou? Por que você não saiu fora quando você viu que ela te batia? Quando você viu que era um relacionamento abusivo? Porque isso é uma pergunta que eu faço. Faltou de você também, agora falando na sua cara, atitude. Vou sair fora. Eu não preciso ficar com ela nessa situação. Eu concordo. Eu, inclusive, sou muito cobrado pela minha família, por amigos próximos, por não ter tomado uma atitude antes e ter evitado até o pior, que já era uma tragédia anunciada. Mas é o que eu te falei, quando envolve 2 filhas, quando envolve amor, a gente sempre pensa que é só uma crise, vai passar, são momentos difíceis. E aí... Eu já cheguei a sair de casa e procurar minha família, mas no dia seguinte batia um medo de deixar minhas filhas com ela. Então, pelas minhas filhas, eu sempre voltei. Até porque há mais de 8 meses a gente estava num relacionamento amigável, não enquanto homem e mulher, a gente já não tinha mais nada, a gente já não dividia a mesma cama, a gente dormia em quartos separados. Agora, a gente tinha um combinado, eu costumo falar que o combinado não sai caro.
E a gente dividiu o mesmo apartamento pelas meninas, porque eu era pai em tempo integral, 24 horas por dia. Desde a hora que acorda para dar o café da manhã até a hora de dar a papinha para dormir. Chico, eu vou te interromper, que a gente também vai falar com a Andressa Urach, tá? Ela tá com a gente, é uma parte agora que a mulher vai denunciar um relacionamento abusivo, e a gente tá com a Andressa Urach, ela já tá aqui no fundo, ó, já tá aqui no fundo, no telão, pra falar com a gente. Andressa, primeiro, obrigado aí por participar com a gente aqui do Tá na Roda. Você viu o que o Chico tava falando aqui, falando que ele vivia um relacionamento abusivo, que ele não saiu fora desse relacionamento abusivo. Você também, né? Você vai tá denunciando, inclusive, um relacionamento abusivo. O que faz uma pessoa seguir nesse relacionamento, se ela percebe que é abusivo? E o que você tem a falar sobre essa situação? O homem tá perdendo muito a linha, a mulher muitas vezes provoca. O que falar sobre essa situação, Andressa? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, boa tarde a todos. Bom, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar desse assunto, porque no meu caso foi um caso isolado. Eu não vivi um casamento abusivo, né? Nós tivemos um bom relacionamento durante 2 anos, mas com o término do nosso relacionamento aconteceu os hormônios, o estresse, toda a raiva de situações que aconteceram vieram à tona. Então, tanto da parte dele quanto da minha parte. Eu acabei indo na delegacia, fiz uma ocorrência, pedi medida protetiva, porque não houve agressão física, mas houve agressões verbais. E eu, naquele momento, me senti um pouco ameaçada, e eu acho que quando você se sente ameaçada, você tem que procurar, né, a lei para isso, para poder te ajudar. Eu acabei retirando, porque nós começamos a conversar e ver que, por causa dos filhos, isso estava ficando insustentável. Então, eu vejo que a surfistinha está se separando agora do marido, e eu acho que, assim, o casamento é uma coisa que é muito difícil você, quando vai para a mídia, quando isso vira uma bola de neve, e isso toma uma proporção muito grande. Então, eu diria para ele, né, para o esposo dela, ex-esposo, se acalmar, porque pode existir sentimento, existe filha, daqui a pouco vocês podem voltar. Então, é muito chato, é muito vergonhoso vir aqui falar, porque eu vivi isso, sabe? Infelizmente, meu ex-marido também ficou nervoso, foi para a imprensa, falou algumas coisas, e hoje a gente tem um relacionamento de amizade, hoje a gente já se perdoou, mas ficou essas feridas, né? Então, assim, claro, se uma mulher vive um relacionamento abusivo, ela tem que, com certeza, buscar, né, a polícia, fazer a denúncia. Mas, como eu disse, eu não vivi isso. Eu vivi 2 anos de um bom relacionamento, tivemos brigas como qualquer marido e mulher. Eu acho que vocês que são casados aí devem ter os seus problemas, só que isso não vem na mídia. Tem, às vezes, seus divórcios, volta, enfim. Mas eu diria que, pensando sempre no meu filho, eu tentei não revidar quando houve, né, do meu ex-marido ficar chateado comigo, porque eu tenho um respeito muito grande por ele, uma admiração muito grande por ele. Ô, Andressa. Oi. Você, né, já foi uma pessoa que teve muito aí na imprensa, que já teve alguns casos de repercussão. A gente estava falando sobre o BBB, né? Sobre essa acusação de assédio, sobre a expulsão do cara de sapato, sobre a expulsão da MC Guimê. Você já foi de um reality show, né? Você já participou da Fazenda. Você achou assédio? E você, né, é uma mulher que teve por um grande tempo aí uma visibilidade, ou seja, muitas pessoas acabam sim procurando, buscando inclusive na internet, no Instagram. Participou de reality. Participou de reality. Vocês sofrem realmente muito assédio? E outra, como uma mulher pode evitar assédio? E se você acha que houve assédio no BBB ou você acha que teve um certo exagero? Olha, eu acredito que quando é não. Se a mulher disse que não, é não, né? Mas eu acho que teve uma proporção muito grande em relação a isso, até porque hoje em dia tudo se torna muito grande, é muito mimimi. Acho que falta conteúdo e as pessoas se prendem àquilo e fazem um saco de pancada sobre aquilo. Então, eu acho que no caso ali do Guimê, ele pode sim estar errado, porque ele bebeu, enfim, mas ele
quem nunca errou, sabe? Quem nunca pecou, quem nunca perdeu a cabeça ou tomou um porre ou fez alguma coisa de errado. Eu acredito que a gente tem que ser mais flexível. E se realmente aconteceu, houve um crime, aí sim, aí tem que ter uma penalidade para isso. Mas caso contrário, se a menina não se sentiu insultada, então eu não vejo isso como um abuso se ela acha que não foi abuso. É isso que eu falo, e jogando pra roda, tá? Vou jogar pra roda, a Andressa continua com a gente. Essa situação, né, que o André, até o entrevistado lá, levantou na rua. Que a Globo, você falou sobre isso. Sim. Tá a bebida liberada, todo mundo ali tá com a bebida liberada. Tá todo mundo no nível mais alto. Você leva a pessoa ao seu nível mais alto que a gente falou. A mulher pode estar alcoolizada, o homem também. Vamos lembrar que o homem também. Aqui não interessa pra emissora porque dá audiência. Interessa. Porque dá fogo no parquinho, porque gera debate, porque gera confronto nas redes sociais. A minha questão... Também tem um lado aí, tá bom, já que a gente tá falando de assédio, já que a gente tá falando de abuso, a gente não quer melhorar toda uma situação, corta a bebida. Então, do reality show, eles não vão aceitar, porque você vai tirar a audiência. Mas isso é impressionante. Uma coisa que eu acho impressionante é o pessoal colocar a culpa na bebida. Eu nem bebo, hein? Bebida não muda caráter de ninguém. Bebida não muda caráter de ninguém. Eu vou discordar. Ponto. Eu acho que quando a bebida entra, a questão não muda caráter de ninguém. A pessoa exponencializa a característica da pessoa. Você nunca teve um amigo que é super tranquilo e quando bebe fica violento? Eu já tive vários. Era porque ele era violento, naturalmente. Vários. Então ele não era tranquilo. Não, mas ele sóbrio não era violento. Não dá pra colocar a culpa na bebida. Tive vários. Não, eu acho que são vários fatores, como eu falei anteriormente. E a bebida é um fator, sim, que interfere, porque isso é orgânico. Tem pessoa que não lida bem com álcool, porque, olha, a gente tem medicamento que a pessoa às vezes toma que vai interferir na dinâmica da pessoa, a pessoa fica mais sonolenta e tal. A bebida, ela é uma droga também, ela vai alterar o comportamento da pessoa e eu acho, de verdade, isso é uma opinião minha. Toda droga mas a irresponsabilidade, ela é tanto do participante como da produção e da direção também. Claro! Com certeza. Essa é a responsabilidade. Já que a nossa sociedade porque está tão preocupada com a postura das pessoas, a partir do momento, e o doutor é advogado, deve saber disso, de vilipêndio corporal, a partir do momento que você mexe, ou então que vão abrir um inquérito, que nem a Polícia Civil vai abrir, vamos abrir um inquérito, aí eu já acho que pesou demais. Vamos abrir um inquérito para apuração e investigação sobre o MC Guimê e também sobre o cara de sapato. Mas tem que colocar também a produção que estava assistindo ali também não interferiu. Essa é a grande verdade. Poderiam ter jogado um sinal sonoro, poderiam ter feito outras histórias, mas eles não fizeram. Por quê? Porque tudo ali chama-se dinheiro e audiência. É isso. Então não importa de que forma você vai expor o outro, mas você tem que expor ele de alguma forma. O BBB é um laboratório interessante da sociedade, não é um microcosmo da sociedade ali. Na sociedade em geral tem bebida liberada, né? E é importante que a gente discute o BBB de acordo com a realidade. Não dá para parar de tirar a bebida do BBB. Né? Tem que ter o BBB porque a realidade do Brasil, da sociedade mundial, tem bebida liberada. Não é? O que me incomoda é colocar a culpa na bebida. Eles têm que entender o seguinte, eu não acho que a sociedade está ficando chata. A sociedade passou a se preocupar com a mulher em geral. Né? Que realmente, apesar de ser forte como gênero, né? Ela sofre muito. Não é? Tá, mas você e ela não precisa de forma... assediador? Acho que não, mas ele assediou. Então, aí a gente se preocupa com a mulher. Claro, tem que se preocupar. Mas você não se preocupa com a carreira do cara? Não se preocupa de estar expondo o cara a esse ponto? Porque eu conheço ele pessoalmente. Ele é um baita cara. É um baita cara. Mas aqui ninguém tá colocando o caráter dele em risco. Ele errou. As pessoas colocam nas redes sociais. Eu acho que a questão foi o assédio. Eu acho que ele pisou na bola aí. Sim. Como pessoa, a gente não pode levar isso. Mas ele vira um monstro. A gente não pode levar isso além do assédio. Eu volto a dizer, o que eu disse aqui é que ele errou sim. Porém, a sociedade está fazendo um massacre gigantesco de uma coisa que aconteceu na mesma edição e não teve esse massacre. O rapaz que saiu e bateu o botão anterior nesse mesmo BBB, ele teve a mesma postura de assediar lá dentro vários participantes e ele não foi expulso. Tá errado também, mas tá errado. Então, mas por que tem que tá errado também. Então, mas por que ele não Você foi não pode expulso, justificar. Mas não fez. Não pode justificar. Será que... Eu não estou justificando, eu tô falando que tá tudo errado. Camila, só que você cada um tema que é assim, é o que faz ou é quem faz? É isso. Aí que tá. Nós sabíamos Aí que tá. Porque a gente sabe que muitas vezes nas redes sociais é quem faz.
por isso que a internet que grita em 300, 500 decibéis, que adora fazer barulho, a gente tem que colocar também, doutora, e também doutor Felipe, meu xará maravilhoso, a gente tem que colocar isso em questão de que homem com homem também é assédio. Sim. Da mesma forma como o Bruno Gaga ia Como pra mulher cima, contra homem também ia é pra assédio. cima do Mosca e querendo beijar, querendo agarrar, Bruno Gaga, querendo é isso fazer. mesmo. É o Bruno Bruno Gaga. Gaga. O Bruno Gaga. Ele também errou. Isso também é assédio. Ó, eu vou trazer, a gente não Felipe. pode só colocar os dois gêneros heterossexuais, Isso. homem hétero, mulher hétero, Isso. quando eles é assédio. Não, tem que colocar Felipe alguém chegou também na exatamente história. no ponto que eu queria. A lésbica também. É isso, assédio é assédio. Eu não disse que não houve o assédio, eu disse que o que eu quis dizer é que a mulher ela precisa se posicionar melhor quando ela está se sentindo invadida. É lógico, igual o doutor falou, não é não. Não é não. Porém, é o seguinte, o que eu vejo é que a mulher ela também tem um comportamento muito de aceitação, onde Mas ela é o perfil deixa... da mulher, é o perfil da mulher. Tem Não, mulher que não tem o perfil de falar, não quero. Você acha que a mulher não tem o perfil? Tem mulher que não tem o perfil. Eu Muito não homem que também não tem. Se tiver sentido assediada, ela vai falar, filho. Não, às vezes ela vira de lado, às vezes ela fala, não quero, às vezes ela fala, não, por favor, não. Quer ser gentil, Tem vários é perfis isso? de mulheres. Eu Quer vou ser botar aqui gentil, o A Chico. questão que não é não. Você, vou botar o você acha que ela quer ser gentil, é isso? Sim. Eu vou botar o Chico Santos aqui no assunto e a Andressa também, porque, Chico, eu falei aqui de uma situação que vira massacre. E isso me incomoda. Me incomoda. também E eu me boto a incomoda. cara pra falar. Me incomoda. Quando todo mundo se junta contra uma pessoa porque sabe que dá like. E a gente sabe que isso acontece em rede social. Então, tem muita gente que é contra sim, mas tem muita gente que faz um personagem pra julgar, pra atacar. Você viveu algo parecido. Você foi massacrado? E como é? Como que a sua família reage? Como que você acha que a família do Cara de Sapato, do MC Guimê, estariam reagindo com esse massacre? que a Andressa internet também foi faz? super massacrada. E a Andressa vai falar também. Super. É o que eu falo sobre 2 pesos e 2 medidas, né? Até que se prove o contrário, eu sou um agressor de mulheres. Eu saí de casa algemado. A minha reputação perante a mídia tá manchada. Eu já perdi trabalhos. Até que se prove o contrário, a justiça vai ser feita. Mas até lá, os danos que são causados são enormes. Às vezes até irreparáveis. E sofri alguns juízes da internet, né? Que sempre vêm os hipócritas. Eu chamo muito de... É muita hipocrisia, porque tem a vida perfeita, não tem problemas, não tem brigas. E vem querer julgar. Quando saiu o primeiro podcast lá atrás, que a Raquel falou que a gente tinha separado, e aí ela falou sobre o aborto, que eu saí de casa depois do aborto. É complicado, eu não quero nem... Eu acho que você tá aqui justamente, você tá num programa de uma grande audiência, muito maior do que esse podcast, então aproveita o que você tem pra falar e fala tudo, se defenda, homem. Então, sobre... foi bom até eu tocar sobre o aborto, eu não queria chegar muito nesse ponto porque é muito pesado. É o que eu falo sobre não dar detalhes. Ela é muito rasa quando ela fala sobre as coisas. Ela vai direto pro fim e ela não fala os meios. E os fins não justificam os meios, mas os meios justificam os fins. É no detalhe que muda de mocinha pra vilã, sabe? Ela falou que eu não aceitei a gravidez, a terceira gravidez, que a gente já tinha gêmeas e ela engravidou de novo e perdeu. Só que ela não fala que foi ela que provocou o aborto com bebida em excesso e dando socos na barriga numa briga nossa. Então, são coisas que foram... Quando ela falou pra mim da gravidez, eu não recebi muito bem. Eu não sou hipócrita de falar que eu fiquei feliz, porque eu já estava com uma carga de cuidar de 2 crianças em tempo integral. Eu já estava exausto. Mães, hoje eu entendo vocês que cuidam, que estão ali 24 horas por dia. Eu sei o quanto é difícil, o quanto é exaustivo. Agora eu entendo todo o estresse. Enfim, e eu estava passando por isso. E aí, quando ela falou de uma terceira gravidez, a gente já não estando muito bem enquanto casal, e eu com toda aquela responsabilidade com 2 crianças, eu falei, cara, tá, eu preciso digerir. A gente fez todo o exame, e é mais uma vida, é bem-vinda, tá bom. E aí ela ficou com aquilo na cabeça de que eu não quis, porque eu não dei pulos, não soltei fogos. E aí, na primeira briga que a gente teve depois e ela já estava com consumo em excesso de álcool, e numa briga ela falou, já que você não quer essa criança, e deu soco na barriga dela na minha frente. Então, quando ela perdeu, eu falei, você vai perder, não tem como.
Não tem como suportar esses socos que você deu. E ela veio perdendo sangue já há um tempo, ela ficou uma semana inteira. E eu falando, procura um médico, e ela não se permitindo, enfim. Quando, de fato, ela perdeu, que foi no meio da sala, que foi uma cena horrível, tava eu, ela e as nossas filhas. Quanto tempo? Era poucas semanas, eu acho que não chegava nem a um mês. Não lembro exato agora. E aí eu tava com as nossas filhas, e aí eu não tinha como ir, eu com as duas meninas, porque ela não tinha condições de pegar nenhuma das duas no colo. A gente tava lá no Rio ainda. E aí eu liguei pro SAMU, o SAMU foi até lá em casa, buscou ela, fez todo um primeiro procedimento e levou ela pro hospital, e eu fiquei com as meninas. E aí, quando ela voltou, eu tava já isolado no quarto, e aí ela disse que eu fui insensível, mas eu não tinha que chegar nela e falar, ai, olha aqui, tô mal, tô chorando, isso e aquilo. Cada um tem um jeito de reagir, tem um jeito de absorver. Eu fui pro meu quarto, fiquei bebendo minha bebida, fumando meu cigarro e ouvindo umas músicas que me acalmam naquele momento. Chico, eu vou perguntar também pra Andressa, né, Andressa, que você também foi muito massacrada em internet. Qual é esse sentimento? Já me despedindo de você, agradecendo aí sua presença. Já eu vou agradecer também ao Chico. Mas qual é esse sentimento do massacre na internet que a Camila lembrou aqui que você também foi massacrada? Sim, isso eu já estou até acostumada a ser massacrada, então isso nem me dói mais. Eu acho que você tem que saber quem você é, não importa o que as pessoas falam. E quando tem os haters na internet, o segredo é você bloquear. Bloquear, 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 bloquear. A tua rede social é como a tua casa, você só vai deixar entrar quem você quiser. Então não importa se eu tenho quase 3 milhões de seguidores. Ali, se está me insultando, eu vou bloquear. Então o segredo é esse, lidar com os haters dessa maneira, ignorando e sabendo quem eu sou. Falar, a imprensa vai falar. Então, vou fazer o quê, né? Vou esperar e deixar a poeira baixar. Ó, eu vou me despedir aqui da Andressa, vou me despedir do Chico. Chico, muito obrigado pela sua presença. Eu que te agradeço. Aqui no Tá na Roda. Muito obrigado. Lembrando que a Bruna Surfistinha foi procurada, e se quiser participar,